neoliberalismo, porque é importante a gente saber esses conceitos, principalmente para o que a gente vai falar hoje. Vocês conseguiram ver? Isso aí. Porque primeiro a gente tem que entender o que que é um, o que que é outro, para a gente entender o contexto das coisas, né? Então, assim, primeiro a gente tem que pensar que um estado de bem-estar social que a gente fala, ou welfare state, estado social, é sempre um estado que intervém no coletivo, no social, né? Então é importante a gente saber isso para a gente entender que o Estado ele é o principal provedor das políticas sociais, é, de tudo que é coletivo. Então é importante a gente saber que nós temos alguns modelos. O Brasil, por exemplo, não teve um estado de bem-estar social, né? Porque é o que tá. Eu não vou me ater muito, porque como tá bem explicado nos slides o que que é um, o que que é outro. O estado de bem-estar social, o welfare state, estado social, como quiser chamar, é um estado que intervém, né? No coletivo, nas políticas públicas. E no Brasil teve um indício, vamos dizer que teve um pouquinho, né, uma pitadinha. Isso na década de 30, com Vargas. Por quê? Porque Vargas ele era um populista, né? Ele estava vivendo um momento de desenvolvimento do Brasil, né? A gente estava saindo de um sistema agrário, que era o qual a gente vivia, para um estado industrial, né? Então é importante a gente lembrar esses pontos. Para você entender como surge o serviço social, a gente precisa entender como que o Brasil estava na época em que o serviço social ele começa a aparecer. Eita, alguém chegou. Ainda bem que faz barulhinho, senão não ia saber não. Bem-vindo quem chegou, que eu nem consegui ver quem é, mas a gente vai continuar para a gente não se perder. É importante ler, pelo menos entender o que é um estado de bem-estar social, o que é um estado neoliberal. Mas, enfim, na década de 30 a gente tem essa mudança de um agrário exportador, ou seja, as famílias que moravam no campo e produziam para as fábricas, né, que começaram a vir para o Brasil. E assim a gente começa a ter, com Getúlio Vargas, na década de 30. Ops, esse aqui não. Eita, pera, esse ainda não. Então, é importante a gente sempre pensar no nosso contexto do Brasil. Década de 30 começou a se achegar no Brasil as indústrias, a população do campo começa a vir para a cidade. Nessa vinda para a cidade, o que acontece? A cidade não estava preparada para receber tantas pessoas, certo? E como não estava preparada para receber o tanto de gente que estava vindo para trabalhar nessas indústrias, a gente começa a ter a criação de favelas, de cortiços. Não tinha saneamento básico, não tinha educação, saúde, não tinha nenhum tipo de condição dessas pessoas estarem vindo. Então, aqui quando eu coloquei esse resumo para vocês, eu coloquei essa trajetória histórica, porque a gente tem que lembrar disso. Que em 30 a gente muda de um agrário exportador para a industrialização, com essa vinda do povo do campo para a cidade, começa a criar vários problemas que ainda não tinha, né? Porque a cidade, ela comportava quem estava. Como começou a vir muita gente, foi aí que começou a se criar as favelas. Por exemplo, né, os cortiços. Por quê? Porque as pessoas foram chegando, não tinha para onde enfiar tanta gente e foram indo para as margens. Quando a gente fala as margens da sociedade, é isso, começou a ser colocado em qualquer lugar. Porém, essa classe trabalhadora que estava vindo do campo para a cidade, eles começaram... Já aceitei, né? Aceitei. Oi, tá. Vou continuar, porque a gente só tem 1 hora, porque senão fecha a sala depois. Eles começaram a reivindicar, né? A classe trabalhadora começa a reivindicar, porque tinha horas de jornada de trabalho excedendo demais, criança,
mulher grávida, pessoas idosas, todos trabalhando nessas indústrias. E com esse tipo de reivindicação que eles faziam, o que acontece? O Getúlio Vargas, né, que era um populista, que ele tinha uma visão... Vocês já ouviram a expressão que Getúlio Vargas era o pai dos pobres? E aí você já ouviu falar que ele é o pai dos pobres? Oi, tá. Ele é o pai dos pobres, mas ele é a mãe dos ricos. Ele não fez nenhum tipo... Quando vocês verem na prova, assim, que Getúlio Vargas... O que ele fazia? Se era ele estava possibilitando o direito ou se ele estava fazendo concessões, ele estava fazendo concessões. Por que ele estava fazendo concessões? Porque ele precisava manter essa classe trabalhadora doutrinada. Oi, Márcia. Eu vou continuar, não vou me ater muito a vocês entrando, gente, pra gente não perder muito tempo, porque senão eu acho que eu vou ter que abrir outra sala, porque 1 hora é muito conteúdo. Então, assim, eu vou tentar não me ater muito e depois a gente vai conversando sobre ou eu abro outra sala de novo. Enfim, Getúlio Vargas, ele começa a pensar meios, né, de manter essa classe organizada, trabalhando, né, vamos dizer num claro, era um cala-boca para geral, vamos botar o pessoal para trabalhar, feliz da vida, porque para que as pessoas trabalhassem, né, de uma forma efetiva, ele precisava conceder alguma coisa. Então, Getúlio Vargas, ele era tido como um presidente populista, pai dos pobres, mas ele era mãe dos ricos, porque ele não estava visando o bem-estar da classe trabalhadora, ele estava visando uma manutenção, ele queria manter o processo de industrialização no Brasil fluindo, então ele precisava que essa classe estivesse dominada, né? Então a gente já entendeu que na década de 30 começam essa revolução industrial no Brasil, e com essa revolução industrial, o pessoal vindo do campo, enchendo as cidades, todo tipo de problema começando a aparecer. E aí nós temos que pensar uma coisa: por que o serviço social ele é demandado? Quem demanda o serviço social? A gente tem que colocar alguns atores. Primeiro, a classe trabalhadora pedindo direito. Nós temos um empresariado. Quem é o empresariado? A burguesia, a qual o serviço social tanto fala. A burguesia são os donos dos meios, ou seja, os donos das indústrias, os donos das empresas, dessas fazendas, era quem tinha o dinheiro. E até hoje, se a gente parar e analisar por um segundo, nós vemos que o Brasil ele responde a quem tem dinheiro. A classe dominante, a classe que possui os meios, são 10% da população. E esses 10% da população detêm o valor, o PIB, muito maior do que os outros 90% que é a classe trabalhadora. Então, a igreja, né, já fazia ações sociais. Porque você vai parar e vai pensar assim, por que demandou o serviço social nessa época, sendo que a pobreza sempre existiu? A miséria sempre existiu. E se sempre existiu, por que do nada começou a demandar o serviço social? A gente tem que pensar que nessa época também a gente estava... Por que eu falei para vocês que seria importante entender o que era o capitalismo? O capitalismo ele é um modelo econômico ao qual o Brasil, na década de 30, começou a aderir, né? Porque antes nós tínhamos o feudalismo, né? E no feudalismo a gente tinha uma outra pirâmide, né? Que era os cleros, os donos, né? Aí depois os empregados. Aí tem alguém com um barulhinho de microfone. Obrigada. E aí, com isso tudo, com o que gera, né? Que demanda o serviço social, na verdade, é o capitalismo. Entendam que o capitalismo, ele... Vamos primeiro... Gente, se vocês puderem clicar para fechar o microfone, para não dar retorno, que tá fazendo um apitinho no ouvido. Eu vou voltar. Acho que é o seu, Márcia. Tá, obrigada. É isso. Então, assim, a fome sempre existiu, a pobreza sempre existiu. Na época do feudalismo existia gente que tinha mais plantações, que tinha mais dinheiro, né? Que não era dinheiro palpável como nós conhecemos hoje,
Mas as trocas, os ouros, né? Com a chegada do capitalismo, muda-se isso. Por quê? Porque o capitalismo, ele gera uma coisa diferente, que é o nosso objeto de trabalho. O objeto de trabalho, isso vocês vão ser perguntados até o final da graduação, porque até hoje tem gente no 7º período que ainda esquece o que é. Qual é o objeto de trabalho do serviço social? O objeto de trabalho do serviço social são as expressões da questão social. E quando a gente pensa as expressões da questão social, o que é? É muito simples. São todas as desigualdades, fome, extrema pobreza, desemprego, falta de moradia, falta de pavimentação em rua, falta de segurança, tudo. Todas essas questões que são geradas por uma desigualdade, elas são tidas como expressões da questão social. E a questão social, ela é produto de uma coisa. Qual é essa coisa? O capitalismo. Qual é a base do capitalismo? A exploração, certo? Nós temos duas classes antagônicas, como se dizem. Elas se complementam e são contra uma outra. Por quê? Porque a classe dominante, a burguesia, ela explora a mão de obra do trabalhador, né? Então nós temos duas classes, a burguesia e a classe trabalhadora. A classe burguesa tem os meios e o que a classe trabalhadora tem? Sua força de trabalho, certo? O que eu, Suelen, pobre, tenho para dar em troca de uma pessoa que tem dinheiro? Eu não tenho bens, eu não tenho dinheiro, mas o que eu tenho? A minha força de trabalho, o meu tempo, né? A minha produtividade. Então, o capitalismo, ele gera essa questão social porque ele é um sistema de exploração da mão de obra. Aí você pensa, por que é exploração? Se eu estou trabalhando, você está me pagando. Pensa que um trabalhador, dentro de uma empresa, por exemplo, vamos colocar uma empresa de camisetas. Eu tenho uma empresa de camiseta. Eu pago a Márcia R$10 por camiseta. Aí a Márcia recebe R$10 por camiseta. Ok, estou pagando o serviço da Márcia. Porém, eu vendo a camiseta por R$150. E no final do mês, a Márcia vai ter um valor de, vamos dizer que ela produza uma camiseta por dia. Que ela costura, põe o silk lá, ela vai produzir uma camiseta por dia. Nessa uma camiseta que ela vai produzir, ela vai ganhar R$10 por dia. Se ela trabalhar 30 dias corridos, ela vai ganhar R$3.000. Nossa, é bastante, não. Por R$150, quanto que esse dono dos meios ganha? Né? Aí vai entrar, mas... Não, a gente é contra o capitalismo, tá, gente? Tá no nosso sangue. Mas, enfim, o capitalismo, ele gera essa desigualdade. Porque uma classe, ela explora a outra. Porque todo esse excedente que dentro do serviço social, a partir da teoria marxista, nós chamamos de mais-valia. Ou seja, mais valor. O valor excedente. Entende? Então, assim, o capitalismo, ele gera um novo tipo de pobreza, um novo tipo de desigualdade, que é a questão social. Então, já entendemos. Na década de 30, mudança de um modo de produção, a gente passa para o capitalismo traz novas formas de desigualdade, classe trabalhadora reclamando, quero direitos. Temos um presidente populista, não, vamos calar a boca do povo. Nós temos os empresários, né? O empresariado falando, caramba, gente, todo mundo precisa trabalhar, contenha esse povão aí. E nós temos a igreja, que já trabalhava, a igreja, né? Antigamente, a igreja católica, né? Ela mantinha a população doutrinada, certo? Exercia controle sobre a população, sobre a moral. Então, com a igreja, o empresariado, um populista, né, um presidente querendo desenvolver o Brasil, fazer seu nome, tudo isso vai demandar quem? Um profissional que possa atuar diretamente nessas expressões da questão social, né, nesse novo modelo de Brasil que estava crescendo. Então, a partir de toda essa demanda, nós tínhamos um tipo de serviço social, que não era um serviço social profissionalizado, era um serviço social de ação social, ou seja, caridade, filantropia, que as mulheres de classe média, de ricas,
doavam seu tempo, né? A bondade da mulher. Vocês já pararam para pensar, pessoal, por que o serviço social até hoje são 95% mulheres? Eu vou dizer por quê. Porque o serviço social, ele é muito, sabe essa diferenciação de gênero, né? Ela é muito expressa dentro do serviço social, porque a mulher, ela é colocada enquanto cuidadora. O que essas damas da caridade? A mulher do Getúlio Vargas, Darcy Vargas, ela olha e fala, vamos criar um primeiro damismo. Seria o quê? A primeira dama, junto com as mulheres de classe alta, que são bondosas e querem fazer caridade, vamos fazer caridade aos pobres. Então, ela começa com essas ações da igreja, de uma forma higienista, ou seja, as assistentes sociais, que nessa época não era tida como assistente social, porque não era uma profissão ainda, isso na década de 30, elas começam a fazer ações pela igreja católica para manter a classe dominada, né? Porém, né, isso na década de 30, foi se passando a década de 30 com esse mesmo modelo, aí vieram, né, porque lá na Europa já se tinha um modelo de serviço social, por isso que a gente fala que a nossa primeira teoria, né, que a gente traz para o serviço social do Brasil é a influência europeia, porque vieram, né, assistentes sociais daquela época para o Brasil ensinar as mulheres, as damas do Brasil, como fazer a caridade. Então, na década de 30, a gente só tem o serviço social enquanto caridade, enquanto ajuda, sempre ligado à Igreja Católica. Quando fala que tem a base na filosofia de São Tomás de Aquino, quer dizer que é a filosofia da Igreja, do santo São Tomás de Aquino, né? Que ele tinha uma doutrina com a influência europeia, né? Com esse perfil assistencialista ligado ao primeiro damismo. Ou seja, vocês estão com alguma dúvida da década de 30? Como que começou o serviço social? Quem que demandou o serviço social? Deixa eu voltar para vocês. Ou a gente pode começar. Se vocês quiserem abrir a câmera também, só assim eu não pago o mico sozinha, tá? Dá para entender, né, que o capitalismo gerou um novo tipo de pobreza, o capitalismo gerou um novo tipo de exploração, e com esse tipo de exploração, os trabalhadores reivindicando, nós temos uma profissão. Porque daí a primeira dama, Getúlio Vargas, pensam, tá, qual é o profissional que já atua na caridade, que já atua com as famílias desses trabalhadores? As assistentes sociais, que nessa época era somente mulheres, porque a mulher sempre foi vinculada a essa manutenção, né, da família, e as assistentes sociais ajudavam essas famílias a sair da pobreza, digamos assim, ensinavam as mulheres a cuidar dos filhos. Então, na década de 30, a gente segue com esse perfil assistencialista. Porém, esse perfil assistencialista, ele começa a não dar mais tão certo. Por quê? Porque precisava-se de uma técnica, né? A gente tinha em 30 que as mulheres faziam um curso de 3 meses para aprender a cuidar da família, a fazer a família melhorar. Porém, isso não foi dando mais certo e precisou, né, a partir da LBA, que é a Legião Brasileira de Assistência, criou-se esse órgão que ele fazia com que fosse mais que normatizado o serviço social. E a partir da década de 40, nós temos o serviço social institucionalizado. Essa mocinha que fala aí, a Mary Richmond, ela né, porque a gente importava uma teoria europeia. A gente trabalhava igual o povo da Europa trabalhava. Porém, não estava dando certo. Precisávamos de quê? De uma teoria, né? De uma teoria científica, de uma teoria que desse conta de silenciar essa classe e fazer com que a roda girasse, né? E lá, depois eu vou mandar para vocês para também não me ater, porque a gente tinha muita coisa para explicar. Nessa época de 30, nós tínhamos uma base, uma corrente teórica, vamos dizer assim,
Ah, esqueci a palavra, gente. Porque ai, caraca, qual é a palavra? Eita, esqueci o nome da palavra. Funcionalismo, lembrei. Nós tínhamos essa corrente que era o funcionalismo. O que o funcionalismo rapidamente quer dizer? Quer dizer que todas as peças, quem são as peças? A classe trabalhadora, a burguesia, o Estado, a família, a escola, tudo fazia parte de uma máquina. E essa máquina precisava que todas essas peças funcionassem bem para que a máquina toda, ou seja, o Brasil, funcionasse. Então, nessa época nós tínhamos o funcionalismo. Depois da década de 40, quando a gente começa a ter a influência de Mary Richmond, né? A gente começa a ter a influência de Mary Richmond, ela traz para o Brasil uma nova forma científica, né? Uma teoria diferente de lidar com essas famílias, né? Buscando uma base mesmo para o serviço social. E essa base que Mary Richmond trouxe, nós chamamos de positivismo. Depois eu vou mandar para vocês também o que é o positivismo, para a gente não se ater muito, mas o positivismo é quase a mesma coisa que o funcionalismo, porém ele é mais estruturado, né? Mas eu vou mandar para vocês depois para a gente conseguir dar conta pelo menos da unidade 1 e 2 aqui hoje. Que nós já temos... Eita, parou de gravar.